E eu mesmo fui investigar a minha fraude, né? E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita pela empresa na época em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive, e ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Outras eleições. Quais? Eleições, ele colaborou a fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma, contra o senador Aécio Neves. O senhor está dizendo que um técnico que trabalha com as urnas eletrônicas disse que houve fraude favorecendo a ex-presidente Dilma? Dilma Rousseff. A ex-presidente Dilma Rousseff, ele fraudou, ele prova tecnicamente como foi feita a fraude, ele materializa como foi feita a fraude. Por que isso não se transformou num grande escândalo e anulação das eleições? Mariana, eu até tentei articular com o Ministério Público Eleitoral, dentro da minha diretoria de combate ao crime organizado, com um colega que era chefe da divisão que investiga crimes eleitorais em Brasília, a fazer uma operação de inteligência nas eleições municipais que iam acontecer, né, no próximo ano seguinte, de 2016. Mas eu fui muito desencorajado pelo colega do Ministério Público, né, que disse que o Tribunal Superior Eleitoral jamais admitiria, confirmaria a conclusão de uma investigação que identificasse fraude em eleições majoritárias, porque o trabalho ia ser para identificar fraude nas eleições majoritárias das eleições de 2016. Então, isso não foi... E também para as próximas eleições presidenciais. Nós já tínhamos uma estrutura de inteligência totalmente pronta para entrar em ação. Nós íamos ter técnicos dentro dessa estrutura para poder identificar e prender em flagrante os fraudadores. Evidentemente que se ia ter um pequeno abalo no sistema eleitoral brasileiro, mas isso ia servir muito bem para a democracia brasileira. A exemplo do que ocorre aqui na Suíça, que aqui vigora uma democracia direta, é controlado pelos seus eleitores, então nós eleitores iríamos controlar as eleições no Brasil. O senhor um dia vai voltar a acreditar no Brasil, a acreditar nas instituições? Eu volto a acreditar nas instituições se a Operação Lava Jato ela for concluída punindo todos os culpados, todos que causaram prejuízo ao país, não de forma seletiva, não de forma que venha deixar de lado uma estrutura para privilegiar outra, não. A lei tem que valer para todos e se recomporem as injustiças que cometeram contra mim e contra a minha família. Aí eu volto a acreditar no meu país. E se um dia a reforma política for aprovada. Com votação em lista do jeito que está? A reforma política passa pela reestruturação do sistema eleitoral eletrônico, de uma fiscalização mais rigorosa, por não admissão de uma eleição com lista fechada, que é uma estrutura antidemocrática no Brasil de hoje. Politicamente nós não estamos amadurecidos para ter esse tipo de reforma, de contemplar caciques políticos em lista fechada, e de que essa votação eletrônica seja mais transparente. Ou seja, eu, eleitor, eu tenho que ter a ciência de que meu voto foi contabilizado. A partir do momento em que eu, eleitor, eu digo, meu voto não está contabilizado eletronicamente, eu não tenho direito de fazer uma conferência, uma recontagem, aí fica difícil. Você é um Dom Quixote. Já te falaram isso?
Já compararam com vários personagens, mas eu me considero um brasileiro que cumpri com o meu dever. Obrigada, Protógenes, por nos receber na Suíça e por essa entrevista. Boa noite. Obrigado, Mariana. Obrigado aos brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo. Até semana que vem, até sexta-feira, com mais uma Mariana Godoy Entrevista ao vivo.